A paz do Senhor, que Deus abençoe. Mais uma vez estamos aqui, nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2020. Eu venho trazer esta palavra para a edificação da Igreja de Cristo. Eu peço em nome de Jesus, amado irmão, que antes você permita que o Espírito Santo entre na sua mente, no seu coração, abra o seu coração para receber esta mensagem impactante. Garanto para você que você vai sentir uma força, sentir a necessidade de se aproximar mais, de estar mais em Deus. Eu quero passar para você uma revelação, uma visão, na verdade, uma visão profunda, qual eu estava participando é uma oração que nós fazemos na igreja toda quinta-feira. Nós passamos 1 hora na igreja. Devido a essa pandemia toda, não pode assim fazer aquelas reuniões do círculo de oração, muita gente, como de costume, mas nós passamos meia hora mais ou menos orando de joelho, clamando ao Senhor. E depois disso, nós acabamos levantando, lê a palavra, canta louvores, e depois oramos, encerra e todos vamos para casa. E neste dia 17 foi algo diferente que aconteceu, né? Eu acho que deu certo também, porque nessa semana estamos orando na campanha de jejum e oração, a campanha do nosso grupo, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, tanto um grupo aberto como um grupo fechado, e qual nós participamos de campanhas de oração, colocamos um tema, e nesse tema nós vamos meditar o que a palavra, o que a Bíblia diz, e nós estamos ali, né, nos permitindo que o Espírito Santo nos conduza e nos orienta. Porque no meio dessa tribulação, no meio de tanta escuridão, de tanta incerteza que está o mundo agora, principalmente o Brasil, né? Com essa situação de pandemia ainda, muitas empresas falindo, muitas situações complicadas acontecendo, nós temos que clamar ao Senhor, temos que buscar ao Senhor. Amados, não é porque Jesus está voltando que nós vamos ficar parados sem lutar. Nós vamos lutar, porque nós não sabemos, amado irmão, quando vai ser esse dia, quando será o arrebatamento, e por isso temos que lutar diante de tantas incertezas que está ocorrendo, com as situações econômica do país. Nós precisamos clamar a Deus, precisamos orar, precisamos pedir proteção ao Senhor e pedir, amado irmão, que o Senhor tenha misericórdia, né, do seu povo e que sustente no meio de crise, diante de situações difíceis, como Ele sempre fez. E eu peço em nome de Jesus que você curta o canal, que você compartilhe, para que alguém, amado irmão, que esteja passando uma situação difícil, que todos estamos passando, né? Venha se despertar. É algo muito chocante, algo muito forte, profundo. E eu já deixo aqui o meu agradecimento para os irmãos, os novos inscritos no canal. Sejam bem-vindos. Este é um canal de bênção, é um canal ao qual o Senhor, né, tem nos abençoado através deste canal, porque na verdade não é eu, não é o irmão fulano, não é a irmã ciclano, na verdade é o próprio Deus, é o canal que Ele abriu, é o lugar onde Ele está abençoando o seu povo, está abençoando a sua igreja e despertando, amém? E antes disso, eu quero ler para você, amados queridos irmãos, aqui em João 14, 1 e 3, aonde Jesus fala sobre o lugar que ele foi preparar. E nós sabemos que o arrebatamento da igreja está perto. Um dia, meus amados irmãos, Jesus voltará e todos os que amam serão levados para o céu com ele. Né? Os mortos, segundo a palavra de Deus, diz, os mortos ressuscitarão. E os crentes que estão
Olha, primeiro fala que ressuscitarão, mas e os crentes que estão vivos? Nós temos que estar vivo, a fé viva. Nós temos que estar vivo, vivo espiritualmente, vivo fisicamente, mas temos que estar vivo espiritualmente. Seremos transformados, todos juntos. Subiremos ao céu para morar com Ele. E aqui em João 14, versículo 1 e 3 diz: não se perturbem o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Quem está falando isso? Jesus. Se não fosse assim, eu teria dito. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei. Os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O Senhor Jesus, o propósito dele foi trazer o reino dos céus, o reino de Deus, porque, na verdade, ele diz que o reino de Deus veio através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus trouxe o reino de Deus e o reino de Deus ficou entre nós. E o reino de Deus não é como a terra, uma cidade, um lugar que você vê materialmente, fisicamente, mas é no mundo espiritual. Este reino está sobre nós, estamos neste reino. Todos aqueles que buscam ao Senhor, que têm clamado o Senhor enquanto está perto, o Senhor tem ouvido o seu clamor e tem atendido. E por isso, amados e queridos irmãos, através desta palavra, onde o Senhor disse que há muitos lugares, e o desejo do Senhor Jesus não foi só trazer a verdade, não foi só trazer a libertação, não foi só trazer a revelação do reino, né, da glória de Deus, mas também dizer, né, deixar nós todos alerta para que nós pudéssemos nos preparar para o grande dia, o qual aquele dia que estaremos junto com Ele para a eternidade. Ele disse: olha, onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. E, amados e queridos irmãos, nós precisamos nos preparar para este momento, para este grande dia, mas não esquecendo, nós devemos continuar trabalhando, continuar lutando, continuar servindo ao Senhor. Aquele que trabalha, aquele que tem seu emprego, a sua profissão, ele tem, só que ele não pode se descuidar. Ele não pode se descuidar da sua vida espiritual. Não podemos descuidar. Amados e queridos irmãos, então nesta tarde, olha o que aconteceu. Eu estava na igreja orando, eu tinha acabado de orar, entregando o jejum com os irmãos no grupo de oração, lá no WhatsApp. Levei o celular, dobrei o joelho, comecei a orar com as irmãs lá, as irmãs começaram a orar. E eu orei os irmãos, entreguei o jejum e apresentei lá naquela hora, era 3:30 da tarde, era 3:15. Era 3:15 da tarde. Então, amado irmão, quando eu desliguei o celular, coloquei o celular do lado e comecei a orar, clamar ao Senhor pela igreja, clamar ao Senhor pela nossa vida e clamar por cada um dos irmãos ali que estavam participando, mesmo de longe, através daquela gravação, qual eu estava colocando para eles no grupo. Amado e querido irmão, e de repente uma unção, uma graça, a presença de Deus me tomou tão grandemente e eu me vi como se estivesse no espaço, assim no céu. Eu estava assim acima da igreja, acima, e fui levado àquela altura e eu vi algo muito tremendo, algo profundo. Eu vi uma grande arca, uma arca muito grande, e ela parecia aquele dirigível
da invenção do avião, né? Não tinha aqueles dirigível grande, ela ela estava flutuando. Ela é toda feita de madeira, mas enorme, muito grande. E enquanto eu olhava aquela arca flutuando, eu ouvia a voz do Senhor dizendo, ali, amado irmão, bem profundamente, falando que Ele está andando sobre a terra, está preparando o seu povo, está reunindo a sua igreja, reunindo o seu povo, e a qualquer momento a arca vai selar. É como se o Senhor estivesse andando em cidade, marcando os seus. Olha a importância desta visão. Olha a importância, amado irmão. Você lembra, teve uma visão que foi 7 de setembro, se não me engano, 7 de setembro de 2019. Por que foi 7 de setembro? Não, foi 6 ou foi 7 de setembro de 2019. Lembra que eu vi uma carreata, assim, como se fosse a aurora boreal, que estava rondando toda a terra, como se fosse um grande desfile. O Senhor estava olhando para a terra. É como se algo grandioso fosse acontecer na terra. Vocês lembram disso? Que as pessoas paravam e olhavam para cima e começavam a sorrir, e de repente elas caíam. Vocês lembram disso? Gente, algo muito profundo, algo muito que acontecia em todos os países, que as pessoas achavam que era só algo natural. Vocês lembram disso? Lembram como foi que aconteceu? As pessoas olhavam e diziam assim, isso é uma coisa natural. A ciência dizia que tudo era natural, só que o natural, no sentido dos acontecimentos, ultrapassava. É o que aconteceu com a questão desse vírus, que ninguém conseguiu até agora uma cura definitiva. Ainda estão lutando, correndo atrás das vacinas, e que as vacinas ainda nem ficaram prontas, mas, irmão. Só tem assim, uma posição que até nos testes agora está dando certo, ainda estão produzindo, e a metade dessas vacinas já foram vendidas, é o que eu assisti hoje no jornal. Você entendeu? Lembra que eu falei para vocês que eu estava vendo como se fosse um desfile, como se Deus estava desfilando por toda a terra com a sua carruagem, com os seus exércitos, os anjos, e era tipo assim, um mais bonito que o outro, aquelas carruagens, e ele parecia assim com uma aurora boreal. Irmãos, isso foi muito forte. Eu lembro que eu vi, tem 2 vídeos falando sobre isso. Tem 2 vídeos. Tem um que as pessoas paravam do meu lado, foi num sonho, né? Parava do meu lado e começava a mangar e dizia assim, isso aí é besteira, isso aí está acontecendo em todos os países. E de repente vinha um anjo, e vinha como se fosse uma silhueta de uma pessoa com a espada e atravessava a pessoa. Você lembra disso, não lembra? Pois é, irmãos. Muitas pessoas vão achar, tá delirando, tá fazendo... porque eu tenho que estar olhando lá as pessoas falando besteira, e a gente tem que tomar cuidado, irmãos, não é todo assim, porque na verdade, assim, tem satanista, pessoas que trabalham diretamente para Satanás, que ele quer colocar uma sementinha de dúvida, quer implantar ali uma coisa, dizer que não é verdade, dizer que está falando besteira, né? Eu conheço, Jesus não fala assim. Nós temos que tomar cuidado, que nessa hora vai ter muitos falsos profetas. Os falsos profetas, irmãos, não é só aquele, por exemplo, assim, eu estou aqui com a cara, dando a cara para bater. Eu estou aqui junto com vocês, muitas coisas já têm acontecido, muitas milhares de coisas que o Senhor tem me revelado aconteceu. Lembram aquele vídeo que foi postado em janeiro, que o anjo do Senhor chegava comigo e dizia que era para mim sair do meio da multidão e ficar isolado em um lugar? Você lembra disso? Vocês lembram disso? Lembra das torres que eu via aquela estátua de Nova York, aquela estátua da liberdade se quebrando em vários lugares? Você lembra da confusão que teve?
Até hoje ainda está acontecendo, das mortes, daquela que os policiais acabou sendo agressivo, matando um senhor, e você viu o que foi que estourou? Você lembra? Então eu quero. Por que eu estou trazendo à memória tudo isso para vocês? Para que vocês fiquem atentos nessa revelação. E esta visão, na verdade, esta visão, quando eu vi hoje à tarde, aquela arca estava flutuando, é como se ela estivesse juntando o povo de Deus. Nós estamos preparados para embarcar na arca? Antes de ter essa visão, o Senhor falou comigo e disse: eu tenho pressa de abençoar o meu povo. Eu tenho pressa em que os meus filhos, minhas filhas, façam prova de mim, para que testemunhos venham surgir sementes de fé e testemunho. O Senhor disse para mim, de repente eu me vi em uma sala cheia de como se fosse presentes caros, e o Senhor disse: eu não estou com as minhas mãos estendidas, as minhas mãos encolhidas para não abençoar. Eu tenho pressa em abençoar o meu povo, eu tenho pressa em cuidar do meu povo. Irmão, se você está orando, se você está buscando o Senhor, pedindo a Deus para que lhe traga uma palavra, lhe traga uma porta aberta, irmão, tenha fé no Senhor, mergulhe no Senhor, quebre esta barreira que tem se levantado para impedir que você alcance. Deus está ansioso, Deus está querendo te abençoar o mais rápido possível, porque os dias estão passando, você vê que os dias estão correndo muito rápido. Você pensa, amanhece na segunda-feira, de repente já é sexta-feira, já é sábado, os dias passou, terminou o mês, e vai acabando, e as coisas vai acontecendo, e quando pensa que não, o Senhor Jesus já chegou, e aí? E então o Senhor, a visão, ele falou para mim que ele está com as mãos estendidas para abençoar o seu povo. Ele está com as mãos estendidas. Após eu ver essa arca flutuando, eu olhava, irmão, até na igreja mesmo, eu abri os olhos para ver se eu não estava vendo realmente aquilo dali no físico, porque foi muito forte. Eu vi um rosto de um homem, e este homem, ele estava muito sério. Este homem, ele estava, sabe quando alguém está dedicado ali a um trabalho, fazer ali num objetivo, um trabalho, alguma coisa, e a pessoa muito sério ali. E o rosto desse homem que eu via, ele parecia sabe aquelas estátuas da Grécia, aquele povo, aquele assim, um rosto, não tinha cor, assim, aquela cor assim, era moreno, era branco, não. Eu vi assim como se fosse folheado a ouro, assim, mas assim, não a cor assim humana, a cor mesmo assim, mas era como se fosse aquele rosto. Eu vi o rosto que veio em minha direção na hora da oração, onde eu estava orando, que veio até mim, e aquele rosto é a pessoa que era responsável por aquela arca. E o Senhor me disse: eu tenho pressa em ajuntar o meu povo, em preparar o meu povo para o embarque final. E quando desapareceu aquela visão, eu vi outra. Eu vi como se estivesse voando por cima de um rio. E este rio tinha água calma e limpa. E eu via ao redor desse rio como se fosse o rio Nilo. Sabe, nas plantações, tipo assim, eu via assim umas plantações como se fosse de arroz. Mas é porque eu conheço o arroz, né? Plantado, meu pai me criou na roça, plantando arroz, e eu sei. E a plantação já estava quase já botando, já para botar o fruto, para colocar aqueles cachos de arroz, no caso. E ele estava muito verdinho, muito lindo. Aí eu ouvi o Senhor falar mais uma vez: eis que eu tenho a calma, eis que comigo está a solução, comigo está
a solução dos problemas da humanidade e a tranquilidade. E ao flutuar por cima, eu me vi assim, irmão, desapareceu a igreja. E eu fiquei voando por cima daquele rio e olhei que era muita fartura, muita tranquilidade. Ou seja, o Senhor está nos convidando a investir no reino de Deus. Investir tempo, investir oração, investir, amado irmão, confiança, investir fé, abençoar os irmãos, cuidar, orar. Deus está nos convidando e dizendo, amado irmão, que tudo que nós fizermos aqui, o que você for fazer, se for para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, o seu trabalho, invista no reino de Deus. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor, que nós devemos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos. Olha onde está escrito essa passagem. Em Provérbios, capítulo 3, verso 6. Verso 6. A partir do verso 5 ao 7. Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 5 e o 7. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Por que precisamos reconhecer o Senhor? Primeiro que precisamos confiar no Senhor, entregar o nosso coração, entregar os nossos caminhos e não confiar na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento. Eu estou certo. Se a palavra de Deus está dizendo uma coisa, a gente ir para o outro lado. Não podemos, amado irmão, ganhar de Deus. Não, eu vou falar assim, de repente eu vou e convenço ele é misericordioso. Não adianta. Nós precisamos reconhecer o Senhor, e reconhecer o Senhor é principalmente saber qual é o caminho que Ele está colocando na nossa vida. Se aquele caminho que estamos indo, se é o que Deus quer para a nossa vida, se aquela decisão que está sendo tomada, se é para a nossa vida, se não vai nos prejudicar. Será se Jesus está gostando? Será se o Espírito Santo não está se entristecendo com esta decisão que eu estou tomando? Reconheça. Se você ir por um caminho que você nunca andou nesse caminho, nem Deus, e nem está vendo Deus ali, agindo ali, então você está sozinho. Você tem que andar por um caminho e saber que Deus está ali. Por quê? Porque Ele vai deixando os sinais. Ele vai mostrando que Ele está contigo. Se você ir por um caminho e tudo que você está fazendo é como se você se esforçasse, trabalhasse, e parece assim que quanto mais você trabalha, parece que você paga para trabalhar. Não é assim. Não é assim, amados e queridos irmãos. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor. Entrega. Quando a gente está fazendo um caminho, está decidindo por nossa conta mesmo, e você sabe, se você ama o Senhor, a palavra de Deus diz, Jesus falou, que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Quando Jesus está falando, está errado. Mesmo que seja usando seu pai, sua mãe, o pastor, que use os jornalistas, porque tem muitas das vezes, mas irmã, tu está assistindo um jornal, assistindo alguma coisa, andando em algum lugar, Deus usa a boca, seja de quem for, para falar com você. Ele usou a jumenta para falar com o Balaão, agora você acha que ele não vai usar? Vai para falar com você. Talvez Deus esteja falando contigo nesse momento. Talvez não. Ele está falando conosco nesse momento. Reconheça Deus. Se prepare para entrar na arca, porque daqui a pouco a arca vai se fechar. Noé passou, foi 100 anos preparando aquela arca, e Deus deixou ele preparar o tempo que ele preparar da maneira dele, porque senão o Senhor poderia ter mandado os anjos, poderia refazer e fazer tudinho com a força
dos braços de Noé. Foi o tempo, a misericórdia que Deus teve daquele povo. Deus foi e Noé pregando durante 100 anos, ele produzindo, construindo a arca, ninguém ouviu ele. E então, agora, mais uma vez, a arca de Deus está sobrevoando sobre a terra. A arca de Deus está sobrevoando sobre a terra. Desperta, porque ela já vai fechar e selar as portas. Irmãos, desperta, reconheça o Senhor nos teus caminhos, reconheça o Senhor nas tuas tomadas de decisões. Amados e queridos irmãos, nós precisamos reconhecer o Senhor, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. E essa questão de dizer, Jesus não vai voltar, porque eu já ouvi. Já ouvi pessoas, né? Até no canal eu ouvi um negócio assim, dizendo, Jesus me falou que ele não vai voltar assim. Gente, pelo amor de Deus. No Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 11, diz, enquanto ele subia, quem Jesus estava subindo no céu. Todos os discípulos estavam ali olhando, e ele subindo. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles. Deles quem? Dos discípulos. 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Os anjos, as testemunhas, as 2 testemunhas, os anjos do Senhor falou para os discípulos. Falou que do mesmo jeito que Jesus estava subindo, ele ia voltar. Ele disse, este mesmo, quem? Ele falou que o mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Vocês entenderam? Então a arca do Senhor está sobrevoando a terra. A arca da aliança de Deus está sobrevoando. Essa pandemia que milhares de vidas foi levada, irmãos. Muitas pessoas, Deus tem avisado dos 3 dias de escuridão, que na verdade são os 3 anos que eu tenho falado para vocês aqui. Os 3 dias de escuridão é os 3 anos. O primeiro ano foi de morte, o segundo ano está de fome. Missionário, você está conversando besteira? Não, o ano, até agora as pessoas não estão morrendo direto com essa Covid? Sim, a crise econômica, como é que está? O arroz aí, o pacote de 5 quilos aqui em perto de São Paulo, não está quase R$ 50? Aonde você já viu uma coisa dessa? Se você fosse comprar lá de R$ 11, R$ 12, você estava achando caro um pacote de 5 quilos. Agora você vai comprar R$ 50. O primeiro dia de escuridão, nós já estamos o quê? 17? Daqui a pouco já vai dar 18 de setembro de 2020, o primeiro dia de escuridão já está terminando. E a economia do país, do mundo inteiro, como é que está? Do mundo inteiro. Os 3 dias de escuridão são os 3 anos. Após esses 3 anos, eu creio, amado irmão, que algo profundo de Deus vai acontecer. Missionário, você está dizendo que vai ter um arrebatamento. Irmão, eu não sei. Eu só estou dizendo que o que eu sinto no meu espírito, que os 3 dias de treva, que o Senhor revelou para muitas pessoas e que as pessoas acabavam confundindo, pegavam, e vai cair isso, e vai cair o cometa, e vai fazer isso. E os 3 dias de treva estão aí, já está terminando o primeiro dia. O primeiro dia de escuridão, que é o que a própria ciência esteve, sem saber o que fazer diante dessa pandemia que botou o mundo dentro de casa, que colocou as pessoas todas abafadas. Você parecia, irmão, escondida. Eu me sentia como se estivesse assistindo um filme de ficção, uma coisa assim fora do normal, uma coisa assim inimaginável.
que essa doença está já ganhando, né, o troféu de ser a que mais foi letal no Brasil. Você entendeu, amado irmão? Nós temos que abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração. A arca do Senhor está passando sobre a terra. A visão é essa. A arca de Deus está passando sobre a terra. Está preparando o povo para colocar na arca. Você está pronto para subir para a arca? O Senhor está fazendo uma volta, buscando a sua igreja, buscando o seu povo, preparando o seu povo. E ele disse que as mãos dele não estão encolhidas para ele não poder abençoar. E ele tem pressa de abençoar o seu povo. Se prepare, prepare o seu coração, prepare a sua casa, se prepare, esteja pronto, amados e queridos irmãos, porque o Senhor Jesus está voltando. E da mesma forma como ele foi, as duas testemunhas que são os anjos que apareceram quando Jesus foi, disse, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma. E Jesus está voltando. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que estamos nas últimas horas. Amados irmãos, vamos nos preparar. Desperte você, porque a arca de Deus está passando. Você vai ficar fora da arca? É você que sabe. Porque a tribulação, os momentos difíceis que nós já passamos, amados e queridos irmãos, ainda nem começou. A tristeza, a profundidade do sofrimento. Por quê? Isso aí, Deus está fazendo o quê? Irmão, Deus está tendo misericórdia. Deus está tendo misericórdia, porque se ele não fizesse isso, como é que vai despertar a igreja? E mesmo assim, o povo só pegaram a desculpa do vírus para não ir para a igreja, para não orar mais, para não orar. Missionário, mas o povo está com medo de morrer e tal. Irmãos, vocês estão orando? Tudo bem, fiquem na sua casa. Estão orando, estão jejuando, estão lendo a palavra, estão buscando ao Senhor. O que vocês têm feito para o reino de Deus? O que estão fazendo? Entendeu? Se prepare, porque com Deus está a tranquilidade, com Deus está a bonança, com Deus tem a paz, a eternidade com Ele. Amém? Esta é a revelação, a visão e a revelação na palavra que eu senti de passar agora, né? Então, na sexta-feira teremos uma live. E eu quero trazer mais uma palavra bem abençoada. Eu convido você, em nome de Jesus, para participar dessa live na sexta-feira, a partir das 21 até as 21h30, porque pode ter alguma situação, mas a partir das 21 às 21h30 eu entro e começo a conversar, a falar com vocês. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus que fez os céus e a terra. Eu venho a Ti em nome de Jesus te dar graça pela oportunidade que nos concedeu. Pai amados, nos prepara para subir na arca. Pai amado, não cele a sua arca antes que o seu povo esteja lá. Olhe para minha família, perdoa os seus pecados, olha para os meus irmãos, cada um dos meus irmãos. Senhor, meus tios, minhas tias. Senhor, meus irmãos aqui no canal, o Senhor pediu para que eu abrisse este canal, para que o Senhor pudesse trazer as suas revelações, as visões, Pai, as profecias e ser colocado, e o teu povo tem estado aqui. Olhe também, Senhor, para aqueles que têm entrado no nosso meio para tentar atrapalhar, trazer confusão. Senhor, purifica esta alma, salva esta alma, tem misericórdia. Se está aprisionada por forças malignas, forças diabólicas, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, venha abençoar cada um dos meus irmãos inscritos neste canal. Em nome de Jesus, porque este canal é um canal de bênção, a qual o Senhor está nos abençoando, tem estado nos alertando, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua misericórdia. Eu peço em nome de Jesus,
Pai amado, que o Senhor proteja e cuide de cada um dos meus irmãos aqui neste canal. Os novos inscritos, que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus, eu profetizo a sua graça sendo derramada sobre eles. Aqueles que precisam de salvação na sua família, a tua palavra nos ensina, Pai amado, que o Senhor vai nos salvar e salvar toda a nossa família. Ajude cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Eu peço que você curta o canal, irmãos. Me ajuda a completar o ID do Senhor. Me ajude, em nome de Jesus. Se você tiver desejo, vontade de contribuir de alguma forma, entre em contato comigo. Entre em contato comigo, que essa é a obra de Deus, amados irmãos. O Senhor tem estado em nossa vida para abençoar. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Olhe para as situações complicadas que vem aí, mas nós estamos aqui prontos para lutar e orar junto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Fique na santa paz do Senhor e fique alerta, porque a arca de Deus está passando. Amém? A paz do Senhor.